Olá a todos, a todas aqui presentes, sejam bem-vindos novamente à disciplina denominada Educação, Ludicidade e Brincadeiras, né? Vou trabalhar com vocês o módulo 2, denominado Jogos, Brinquedos e Brincadeiras na Educação da Infância. Então, jogos, brincadeiras e brinquedos fazem parte da ludicidade, né? Como vocês já viram nos módulos anteriores. E nesta unidade 1 será abordado concepções teóricas sobre jogos, brinquedos e brincadeiras. A aula será desenvolvida baseada nos estudos em 2 obras, que inclusive foram indicadas para vocês para leitura, né? A primeira obra, denominada Brinquedos e Brincadeiras na Educação Infantil, né? E a segunda obra, denominada Pedagogia em Movimento, Universo Lúdico e Psicomotricidade, que é um livro, e que nesse módulo será abordado questões relacionadas ao que é apresentado na página 89 à página 110. Então, o que eu vou apresentar aqui tem relação com a referência indicada, né, para a disciplina, para esse módulo, e é importante vocês conhecerem a base teórica, ou seja, os conceitos envolvendo brinquedo, brincadeira, né, e jogos. Porque futuramente vocês vão desenvolver práticas educativas envolvendo jogos, brinquedos e brincadeiras, e é preciso conhecer a teoria, conhecer os aspectos teóricos envolvendo esses conceitos. Então, primeiramente vou abordar com vocês a questão das brincadeiras. As brincadeiras são atividades mais frequentes na primeira infância, ou seja, né, a gente percebe e observa que as crianças pequenas, elas brincam, né, diariamente, cotidianamente. As brincadeiras são mais frequentes, as atividades do dia a dia envolvem as brincadeiras, né? E as brincadeiras, elas é um direito social da criança, é um direito da criança, e ela deve permear, né, o processo de escolarização. A brincadeira, ela é espontânea, então a brincadeira ela não tem regras específicas mais complexas, ela pode ter regras mais simples, mas ela é espontânea, né? Então, a partir do material, de um objeto, de diversos brinquedos, com diversos brinquedos, as crianças vão brincar espontaneamente, né? De diversas formas, sem ter compromisso. Na verdade, elas não têm compromisso com a atividade, mas elas têm envolvimento com a atividade, né? E elas brincam enquanto a brincadeira durar, né? Com seus pares, com as crianças menores da sua idade, com crianças maiores. Então, e a brincadeira, ela é enriquecida por meio do diálogo, da troca, da interação. Então, não sei se ficou claro para vocês, mas as brincadeiras são atividades espontâneas, são atividades mais livres, são atividades com regras flexíveis, e são criadas, né, por meio da interação com as crianças, com os objetos, com os materiais, com o contexto. Então, com relação ao conceito do jogo, o jogo é uma brincadeira, né? A diferença aqui envolve certas regras. Essas regras, elas podem ser estipuladas pelos próprios participantes, ou seja, pelas próprias crianças, em conjunto com seus professores, com seus pares. Então, os jogos também oferecem inúmeras possibilidades para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, à medida que o profissional desenvolve atividades, faz o planejamento, né? E além do planejamento, o desenvolvimento da prática pedagógica, ao mesmo tempo que ele está ensinando, as crianças estão aprendendo. E é importante destacar que quando o professor faz o planejamento, é preciso considerar as demandas, as necessidades, a idade das crianças, o nível de desenvolvimento cognitivo dessas crianças, e além do planejamento, né, ao desenvolver a atividade, o processo de ensino, ele precisa acompanhar a criança durante as atividades, ou seja, observando suas demandas, suas especificidades e também suas evoluções. E ao mesmo tempo que a criança aprende, ela está ensinando o professor, porque você vai observar, né, o profissional vai observar o que a criança está evoluindo, até onde ela conseguiu fazer, o que eu, enquanto profissional, preciso melhorar para atingir o objetivo. Então, brincando e jogando, a criança pode incorporar os conhecimentos, construir diversos conhecimentos de forma concreta,
aprendendo de forma lúdica e prazerosa. Então, observa-se que os jogos, como também as brincadeiras, elas contribuem para uma aprendizagem mais agradável. Dando continuidade, agora eu vou conceituar com vocês a questão do brinquedo. Então, quando a gente fala em brinquedo, o que vem em mente, né? Brinquedo, ele é um objeto palpável, finito e materialmente construído, né? Que pode ser adquirido, comprado, como também que pode ser construído junto com as crianças, junto com a família, junto com os professores, juntamente com os pais, podendo ser criado de diversas formas. Aí vem a importância do profissional dar liberdade para que a criança utilize a criatividade para criar os brinquedos, né? Por quê? Porque se você fala, vamos construir um carrinho ou uma boneca amarela ou uma boneca azul, todos vão construir na mesma cor. Agora, se o profissional dá liberdade e estimular a criatividade, pode surgir brinquedos de diversas maneiras e, nesse sentido, esses brinquedos eles vão contribuir para o desenvolvimento da criatividade, da imaginação, da interação, né? O brinquedo é identificado como objeto da brincadeira. Por meio do brinquedo que a criança brinca, né? Ele pode ser manuseado, ele pode ser manipulado, ele pode ser envolvido de diversas formas e também pode ser utilizado nos jogos. Então, o brinquedo ele pode ser utilizado tanto na brincadeira quanto nos jogos. Então, com relação ao jogo, brinquedo e brincadeira, o uso pedagógico, né, desses recursos, ele pode variar de acordo com os objetivos, de acordo com a didática do professor, né, visando atingir os objetivos propostos. Por exemplo, uma brincadeira, um jogo, ele pode ser desenvolvido de diferentes formas por diferentes profissionais. E daí vem a importância de compartilhar, né, de trocar, de dialogar com diferentes professores, diferentes pares, visando enriquecer mais ainda a prática pedagógica. O brincar, ele é constituído a partir da interação com o indivíduo com o contexto, né? Então, a criança ela pode brincar sozinha, pode brincar com seus pares, pode aprimorar de diversas significações, ou seja, a partir da troca, né? É uma questão cultural, porque de acordo com a cultura, a brincadeira pode ser desenvolvida de diferentes maneiras. Então, as crianças, por meio do brincar, podem estabelecer novos sentidos para a brincadeira. Então, inicialmente, a brincadeira é desenvolvida de uma forma, por meio da troca, da interação, da mediação, ela pode ter outros sentidos, ela pode ser enriquecida, né? E a mediação das brincadeiras pelos sujeitos com que a criança se relaciona torna possível a zona de desenvolvimento proximal. Então, nós temos aí zona de desenvolvimento real, né? Que é o que o aluno sabe, o que o aluno conhece, zona de desenvolvimento potencial, que é o que o aluno pode atingir por meio da mediação, zona de desenvolvimento proximal, que é o distanciamento entre o que a criança sabe e o que a criança pode aprender. Nesse espaço, né, entre zona de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento potencial, é importante que ocorram interações, mediações, né, que pode ser desenvolvida pelo professor, mas também por outros colegas. Por quê? Porque em alguns momentos, da forma como o professor ensina, essa criança não consegue aprender. Mas a partir do momento que o profissional faz trabalhos em grupos, brincadeiras, e a troca entre pares facilita o entendimento da criança. Então, a criança passa a aprender com seus pares. Também com materiais, com jogos, com brincadeiras, né, possibilita aí a mediação do conhecimento e, consequentemente, contribui para que a criança se desenvolva e aprenda. Qual é a função das brincadeiras e dos jogos, né? Ela tem uma função pedagógica, né? Mas é uma função pedagógica, os jogos e as brincadeiras, não é algo pronto em si mesmo. Por quê? Porque a gente precisa refletir sobre os jogos e brincadeiras. Ele é um potencializador e facilitador da relação ensino e aprendizagem, como já foi comentado, à medida que o professor utiliza materiais lúdicos diversificados, né? Durante a prática pedagógica, vai facilitar a aprendizagem. A criança vai ter mais interesse, vai ter mais motivação, vai querer vir para a aula e participar das atividades, porque é algo prazeroso, né? Quem não gosta de aprender brincando? E na educação infantil,
As interações e brincadeiras são os eixos que norteiam a prática pedagógica, mas é importante destacar que na transição entre educação infantil e anos iniciais, né, não pode se esquecer das brincadeiras, dos jogos, porque as crianças na educação infantil, o contexto é permeado por jogos, por brincadeiras, por atividades lúdicas. E quando ela vai para os anos iniciais, nessa transição, é importante que os profissionais da educação que atuam nos anos iniciais estejam preocupados com a aprendizagem, com a adaptação dessas crianças e desenvolvam atividades lúdicas diversificadas, inclusive envolvendo o processo de alfabetização e o envolvimento dos diversos conteúdos relacionados à etapa do processo de escolarização. Então, a criança é relação com o saber. Então, nós temos aqui a questão da visão epistêmica, né, que envolve a questão dos conhecimentos, dos conteúdos, a dimensão social, que envolve os processos de ensino e aprendizagem, nos quais há mediação de outras pessoas, mesmo que indiretamente, né? Por quê? Porque envolve a questão social, envolve o contato com os pares, envolve o contato com o professor, com a família, com a comunidade escolar. Importante destacar que a dimensão epistêmica, a dimensão social e a dimensão identitária, né, envolve o desenvolvimento integral do sujeito a aprender. Porque, ao mesmo tempo que mobiliza os conhecimentos, contribui para o processo de aprendizagem. Eles são indissociáveis. Por quê? Nós não podemos separar a pessoa só em uma dimensão, mas ela é construída, né, de forma integral pelas 3 dimensões. É brincando que se aprende, né? Então, por meio da brincadeira, a criança se desenvolve, ela experimenta, ela interage, né? Ela vivencia o que está à sua volta, imagina, fantasia, estabelece contato, constrói novos conhecimentos e, consequentemente, isso contribui para a aquisição de novos saberes. Então, com relação ao processo de ensino e aprendizagem, é importante destacar que, além do professor desenvolver práticas educativas envolvendo jogos, brinquedos e brincadeiras, é preciso observar a criança, é preciso dialogar com a criança, né? Ou seja, conhecer que brincadeiras que as crianças gostam de participar, o que elas mudariam no brincar, quais as adaptações seriam necessárias nas atividades envolvendo jogos, brincadeiras, né? E brinquedo, como que elas avaliam a presença das brincadeiras na sala de aula, né? Se elas estão observando como positivo ou não, né? Se no recreio tem brincadeiras e como que é realizada essas brincadeiras e esses jogos, daí vem a importância dos profissionais da área da educação também se preocupar em planejar, né? Em disponibilizar brinquedos, em acompanhar as crianças durante o recreio, também estimulando a participação em atividades envolvendo jogos e brincadeiras. Também é necessário modificar o repertório. Então, os profissionais devem ouvir as crianças e, se as crianças sinalizarem alguma atividade cansativa, né, é importante modificar esse repertório, até para que as aulas e o momento no contexto escolar se torne mais atrativo. Então, aqui, né, ainda com relação ao processo de ensino e aprendizagem, né, quando as crianças aprendem brincando, elas se divertem, muitas vezes elas estão mais focadas, né, conseguem memorizar e aprender, porque uma vez que a criança brinca, ela consegue lembrar da brincadeira e também dos conteúdos abordados no decorrer dessas brincadeiras, desses jogos, né? E elas também podem ressignificar os conhecimentos, tornando assim, então os jogos e as brincadeiras, elas contribuem para que o ensino não seja tedioso, ou seja, não seja algo cansativo, algo monótono, mas também o processo de ensino e aprendizagem seja algo prazeroso para a criança. Voltando aqui, tem uma questão de reflexão, mas por que para a criança é importante brincar? E creio que durante essa explicação inicial envolvendo a questão de conceitos, já trouxe aqui uma bagagem de conhecimento para que vocês possam também pensar e refletir sobre essa questão. O professor, no exercício da docência, ou seja, quando ele está atuando no contexto educacional ou fora do contexto educacional, ele precisa observar a presença das brincadeiras, né? Os aprendizados que as crianças também estão desenvolvendo a partir das situações brincantes. A escola,
E também o projeto político-pedagógico, né, da escola. Então, quando vocês têm contato com a escola, é importante conhecer o projeto político-pedagógico da escola, né? Devem priorizar as atividades envolvendo o lúdico, né? Ou seja, devem conter orientações voltadas à questão do lúdico e do processo de ensino e aprendizagem, né? É importante destacar que o caráter lúdico pode ajudar o professor a organizar melhor a sua didática. Ou seja, por meio do lúdico, o professor pode planejar e desenvolver melhor sua prática pedagógica, né? Contribuindo para que essa prática pedagógica seja de maior qualidade. Nós temos aqui alguns elementos que caracterizam o jogo, que eu vou falar bem brevemente, né? Nós temos a ludicidade. O jogo também envolve alegria, competição, movimento, mudança, ritmo, entusiasmo e tensão, né? A competição ela é uma forma de desafio, então no jogo cooperativo a competição não é tão evidente, mas no geral o jogo envolve a questão de competição. A criança passa a aprender a ganhar e perder. Envolve também o ritmo de sua execução. As regras elas são estabelecidas pelos participantes ou ressignificadas pelos participantes e possibilita várias aprendizagens e também o desenvolvimento de habilidades. Os elementos também que fazem parte do jogo, então o jogo ele possibilita exercer a criatividade, possibilita maior interação, cooperação, né? A troca de experiências, então a criança ela passa a trocar experiências, a construir novas experiências por meio dos jogos. E a interação, ela também favorece o diálogo, né? Visando aí o sucesso na atividade. Os aspectos metodológicos do jogo. Nós temos aqui a organização e planejamento. Então, o jogo, quando vocês, ou futuros profissionais ou profissionais já atuantes, desenvolvem atividades com o jogo, ele precisa ter intencionalidade, né? E então, para que tenha intencionalidade, é preciso ter organização e planejamento. Eu não posso chegar na sala de aula ou perante um grupo de crianças, agora eu vou pensar em que jogo eu vou desenvolver. Não pode acontecer isso, né? No improviso. Mas é preciso planejar, organizar, ter intencionalidade, pensar quantos alunos que eu vou envolver nesse jogo, quantas crianças serão envolvidas nesse jogo, a adequação dos objetivos, que objetivos eu quero atingir por meio desse jogo. Aí, nesse sentido, o professor deve considerar, primeiro, contexto que os alunos estão inseridos. Que espaço que esses alunos estão, né? Que conhecimentos que eles têm sobre brincadeira, sobre jogos. Será que precisa explicar, passar orientações, ou as crianças já têm conhecimento sobre esse jogo, né? Para que possa elaborar e desenvolver as aulas. Então, o primeiro passo é o planejamento, né, a organização. Aí, o segundo passo é a preparação e formação dos participantes, ou seja, é preciso realizar uma mediação, né, no sentido, assim, de orientar as crianças a conhecer as regras, como usar essas regras, a importância do respeito dessas regras, mas também da dialogicidade entre os pares, né? Alterar o comando para a elaboração das regras, dando voz e vez para que todos possam participar. E quando eu falo todos, é todos os alunos inclusos, todos os alunos que fazem parte dessa sala ou da atividade, né? Incentivando aqui a cooperação, o diálogo, né? A troca, a construção em conjunto. Com relação à execução das atividades, ou seja, o desenvolvimento das atividades, o profissional ou vocês, né, quando vão atuar aí com um grupo de crianças, desenvolver atividades, jogos, atividades lúdicas com um grupo de crianças ou uma turma, é preciso primeiro explicar esse jogo de forma clara. E quando se fala explicar de forma clara, é tirar as dúvidas, explicar. Se as crianças não entenderam, demonstrar também, né, como desenvolve a atividade lúdica, elaborar um roteiro, transmitir segurança, isso é super importante, porque se o profissional chega lá e fala assim, não sei como eu vou desenvolver, né? Daí a criança pode também ficar insegura nesse sentido. Então, o professor precisa transmitir segurança na hora que ele vai desenvolver as atividades lúdicas, mas também dar voz e vez para que a criança possa se envolver, possa participar, possa dialogar,
E, por fim, né, também o profissional precisa motivar a participação de todos, porque alguns podem estar inseguros, podem estar tímidos, né? Então, é preciso motivar a participação. E, por fim, nós temos a questão da avaliação dos resultados. E quando se fala em avaliação dos resultados, não é só avaliar o resultado final, mas é preciso acompanhar o desenvolvimento e a participação das crianças nas atividades lúdicas, avaliando de forma contínua, né? O que ela conseguiu evoluir, quais as dificuldades, então o que ela precisa retomar, conhecer as habilidades, as potencialidades e as atitudes dos alunos. Então, é avaliar continuamente, né? Isso é super importante. Também é importante que o educador esteja atento a guiar e orientar, estar sempre pronto a guiar e orientar, né? Colocar-se de modo a não atrapalhar o movimento dos jogadores. Eu não posso ir lá e jogar pela criança. Eu posso orientar a criança. Posso demonstrar, trazer exemplos. Mas é preciso dar espaço para que as crianças possam brincar e jogar, né? Então, é importante cuidar da postura e da voz, né? Quando se fala cuidar da postura, por exemplo, crianças menores, é necessário, por exemplo, em alguns momentos, se abaixar, ficar da altura da criança para conversar com essa criança. Cuidar também com o tom de voz. Se eu falo com um tom de voz muito alto, posso assustar a criança. Se fala com um tom de voz muito baixo, pode não transmitir a informação necessária sobre os jogos, sobre o desenvolvimento das brincadeiras. E também ser um animador, ser um incentivador. E incentivar a criança a evoluir dentro das suas possibilidades. Observar e registrar o desempenho cognitivo, motor, afetivo e social de cada participante, né? Aí vem a importância do registro, né? Quando se fala cognitivo, o que ela aprendeu, o que ela desenvolveu? A questão motora, ou seja, envolvendo a coordenação motora, lateralidade, a questão afetiva, né? Com quais colegas ela se identificou mais, com quais atividades a criança se identificou mais, né, durante o desenvolvimento dos jogos. É necessário também que o professor discuta e analise junto com os alunos o porquê do jogo, né? Discutir e analisar. Por que está sendo desenvolvido esse jogo, né? Quais as reações e atitudes dos participantes? Será que as atitudes que esses participantes desenvolveram são atitudes ok? São atitudes positivas ou precisam ser melhoradas? No sentido de desenvolver a cooperação, permitir a troca de ideias, né? Ou seja, que todos possam participar, atribuir responsabilidade aos envolvidos nas atividades, mas também, perante as dificuldades que surgem no jogo, pensar de forma conjunta as soluções, como resolver as questões que surgiram durante as atividades. Então, também é necessário fomentar o desenvolvimento da autonomia. Então, contribuir para que a criança desenvolva autonomia, né? E participe de forma conjunta. Então, apresento aqui uma reflexão que é abordada pelo autor citado, né? Que podemos supor que a vitória não depende da derrota dos outros, que temos condições de ser competentes sem destruir o outro, aprendendo a compartilhar as nossas habilidades e notando que todas são importantes dentro do jogo e da vida, né? Então, aqui a reflexão aborda que a vitória, né? Eu não preciso derrotar os outros, mas a necessidade de ser competente sem destruir o outro. E daí vem a importância da cooperação, do envolvimento, da interação, do diálogo, né? E da compreensão também. Quando se traz essa reflexão, remetemos aos jogos cooperativos, né? O que são jogos cooperativos? O jogo cooperativo, ele é diferente do competitivo, né? Então, podemos aproveitar um jogo competitivo, ou seja, que envolve a competição, e tornar cooperativo por meio da demonstração dos conceitos, né? Como a derrota, sucesso, ansiedade, amizade, aceitação, companheirismo, respeito. E tudo depende da didática do professor. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Quando o professor vai fazer a dança das cadeiras, geralmente são posicionadas as cadeiras, né? Se coloca a música para a música e a criança precisa encontrar uma cadeira para sentar, né? E é tirada uma cadeira. Então, geralmente, uma criança fica de pé
e ela precisa sair no competitivo. Então, um jogo competitivo, uma atividade competitiva, a criança acaba saindo muitas vezes da atividade. Mas por que não tirar a cadeira e deixar a criança participar da atividade? Então, ela vai ter que ter a cooperação. Os colegas vão ter que ajudar ela, ou seja, uma criança sentar no colo da outra, ou se posicionar de forma a participar da atividade. Então, é um exemplo, mas depende da didática do professor, né? Como o professor vai desenvolver essa atividade. Ele pode desenvolver uma atividade de cunho competitivo como cooperativo. Então, com relação aos jogos cooperativos, né? Ele está relacionado a princípios, a valores, às crenças, à cooperação, aprimoramento da sua qualidade de vida, né? Envolve interação, a cooperação, e o jogar de modo cooperativo ajuda a superar desafios e não a derrotar os outros. Então, existe um desafio e todos se unem para superar esse desafio. O esforço cooperativo é necessário para atingir o objetivo, né? Porque se não houver cooperação, não se atinge o objetivo. É importante também que o jogo cooperativo, é importante destacar isso, que o jogo cooperativo tem como característica integrar todos. Ou seja, ninguém fica de fora da atividade. Ninguém é discriminado. Todo mundo se envolve na atividade. Alunos, né, que são inclusos, os alunos com habilidades diferenciadas, todos participam. O que existe diferencial também é a cooperação e entendimento entre todos. Nos jogos cooperativos, um é considerado parceiro do outro. Então, não existe adversário. Todos estão unidos para se atingir um objetivo. Com relação aos jogos de cooperação, todos se ajudam-se mutuamente, todos estão envolvidos em atingir os objetivos, existem contribuições e participação de todos. E quando se fala em cooperação de forma predominante, as ações são compartilhadas, os benefícios são de todos os envolvidos, também contribui para o desenvolvimento da autoestima, da confiança, da identidade pessoal, né? Então, a criança passa a construir identidade pessoal. Quem sou eu? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas potencialidades? Contribui também para maior segurança, bem-estar psicológico, a criança se sente acolhida, se sente envolvida, participante do grupo. E com relação à situação competitiva, então, foi abordado de forma ampla aspectos relacionados à situação cooperativa. E agora, para vocês entenderem a diferença, na situação competitiva, atingir os objetivos é incompatível com a obtenção dos objetivos dos outros. Então, cada um pensa em atingir o seu objetivo. Cada grupo pensa em atingir o seu objetivo, independente dos outros, né? Os participantes são menos sensíveis. Ou seja, são menos sensíveis, acontece menos diálogo, menos troca, menos interação e se ajudam-se pouco, diferente da situação cooperativa, onde existe ajuda mútua entre os pares. Também na situação competitiva, ocorrem poucas contribuições e participações. E a produtividade qualitativa é menor. Então, na competição, prevalecem os objetivos, que são exclusivos, ou seja, de um grupo, de forma individual. As ações, elas são mais individualizadas, cada um pensa em si, não pensa no grupo, né? E os benefícios são apenas de alguns. Então, daí vem a competição. Alguém vai ganhar e alguém vai sair perdendo. Diferente dos jogos envolvendo a cooperação, onde todos se envolvem, onde todos contribuem, onde todos participam. Quero destacar aqui a importância dos profissionais da educação desenvolver, sim, situações competitivas, mas que essas situações competitivas possam ser também transformadas em situações cooperativas. Porque os jogos cooperativos, as brincadeiras, as atividades cooperativas, elas contribuem para o desenvolvimento da autoestima, da segurança, do acolhimento, do envolvimento. Todos passam a ser pertencentes a um grupo, todos passam a ser acolhidos, todos passam a ter voz e vez, e todos, de forma conjunta, podem, né, se envolver buscando aí o desenvolvimento da atividade de forma prazerosa, de forma agradável. Ainda com relação à situação cooperativa, né? Quando vamos desenvolver atividades, jogos com as crianças, é importante que a cooperação, atividades envolvendo a cooperação estejam presentes, para que elas desenvolvam, né,
esses aspectos citados. Apresento aqui as referências utilizadas, que contribuíram para o embasamento teórico e para os apontamentos e reflexões e conhecimentos compartilhados nesta aula. Desejo bons estudos a todos, né? E até o próximo módulo.